Esporte. Vai começar mais uma transmissão ao vivo no Esporte CZ. Acompanha aí com a gente. Segue e compartilha, nos ajudando a crescer cada dia mais. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense. Aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador. Notícias do esporte. Alô, telenauta, muito obrigado pela audiência, você nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado por estar ligadinho aqui no canal Esporte CZ. Vai lá, segue e compartilha que nos ajuda bastante. Seguiu, compartilhou, pra você não custa nada, pra gente vale muito. Vamos dar um giro no futebol estadual, os estaduais que estão pegando fogo em todo o Brasil, tá tendo muito jogão. E tivemos esse final de semana recheado de muitos jogos, com jogos no sabadão, jogos no domingo. E agora vamos trazer pra você que tá nos ouvindo tudo o que aconteceu nesse final de semana e todos os resultados. Então vem juntinho comigo, eu juntinho com você. Vamos começar mais um giro pelo futebol nacional, os estaduais pegando fogo pelo Campeonato Paulistão. Vamos dar início. Entrou em campo Primavera e Novo Horizontino, melhor para a equipe do Novo Horizontino, que venceu por 4-3. Portuguesa e Velo Clube, melhor para a equipe da Portuguesa, que venceu por 2-0. Capivariano e Ponte Preta, melhor para a equipe do Capivariano, que venceu por 2-0. Palmeiras e Mirassol, melhor para o Verdão. Verdão jogando em casa, fez valer o ano de campo e vence por 1-0. Palmeiras 1, Mirassol 0. Vamos agora para o Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, entrou em campo a equipe do Boa Vista e Fluminense. Melhor para a equipe do Boa Vista, jogando em casa, vence com placar magrinho, mas o que vale é 3 pontinhos. Boa Vista 1, Fluminense 0. Bangu e Madureira, melhor para a equipe do Madureira, que também fora de casa vence por 1-0. Bangu 0, Madureira 1. Volta Redonda e Flamengo, dali Volta Redonda. Volta Redonda vencendo por 3-0. Volta Redonda 3, Flamengo 0. Flamengo aí com time misto, time aí sub-20, perde mais uma, perde por 3-0. E vamos agora pro futebol mineiro. Entrou em campo no futebol mineiro Cruzeiro e Uberlândia, melhor para a equipe do Cruzeiro, que venceu por 5-0. Vamos dar uma passada no futebol gaúcho. Entrou em campo no futebol gaúcho Grêmio e São Luís, melhor para a equipe do Grêmio, que atropelou o São Luís e venceu por 5-0. Também entrou em campo o Inter de Santa Maria, enfrentando Juventude, e dali Juventude vencendo por 1-0. Pelo Campeonato Baiano, o Bahia entrou em campo e venceu Glacias por 3-0. Bahia 3, Glacias 0. Vamos para o Campeonato Cearense. O Vozão também entrou em campo, enfrentou a equipe do Iguatu do Sertão Cearense e empatou por 1-1. Ceará 1, Iguatu também 1. Maraguapi e Floresta, deu Floresta vencendo por 3-0. E pelo Campeonato Pernambucano também tivemos jogos, tivemos aí decisão, vencendo o Jaguar por 2-0, Santa Cruz e Vitória, melhor para a equipe do Santa, vencendo por 1-0 aí. Foi os jogos do sabadão, muito jogo. E vamos agora, claro, o jogo do domingão, que teve clássico no Campeonato Paulista. Entrou em campo o clássico majestoso que todo mundo falou. Esse aqui você assistiu, não tenho dúvida. Corinthians e São Paulo entraram em campo na Neoquímica Arena. O São Paulo achou um gol, foi fazer um golaço, uma bola cruzada na área, foi lá, Tapia botou a bola pra dentro. Depois, já nos acréscimos, no apagar das luzes, como a gente fala no futebol, já indo embora o torcedor, Breno foi lá e empatou pra equipe corintiana, deixando tudo igual. Corinthians 1, São Paulo também 1-1 foi o placar final. E que majestoso foi esse, o São Paulo que viu a vitória passar nas mãos, fora de casa, contra um clássico, contra a equipe do Corinthians. E o Corinthians, que estava perdendo, foi buscar o empate no finalzinho, 1-1. Corinthians 1, São Paulo também 1. Entrou em campo São Bernardo e Noroeste e acabaram empatando no 1-1. RB Bragantino e Botafogo, melhor para a equipe do RB Bragantino, que venceu por 5-0. RB Bragantino
5, Botafogo 0, Guarani Santos entraram em campo, acabaram empatando com 1 a 1, um Guarani, um também Santos. Agora vamos para a equipe do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro entrou em campo Vasco e Nova Iguaçu, acabaram empatando do mesmo jeito que começou, terminou no 0 a 0, 0 Vasco, 0 também Nova Iguaçu. Sampaio Corrêa e Botafogo entraram em campo, melhor para a equipe do Sampaio Corrêa, que tirou o Botafogo, gigante Botafogo. Sampaio Corrêa venceu por 2 a 1, Sampaio Corrêa 2, Botafogo 1. Pelo Campeonato Carioca também entrou em campo o Português e Maricá, melhor para a equipe do Maricá, que venceu por 1 a 0. E vamos agora para Minas, pelo Campeonato Mineiro. Entrou em campo Atlético Mineiro, Galo e Tombense, acabaram empatando no 0 a 0. E entrou também o América e Tabarito, empataram por 1 a 1. Pelo Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Inter entraram em campo, e melhor para a equipe do Ipiranga, que venceu por 2 a 1. Ipiranga 2, Internacional 1. Vamos também dar uma passada pelo futebol nordestino, os estaduais que estão pegando fogo. A equipe do Vitória pegou o Porto e acabou empatando por 1 a 1. Pelo Campeonato Cearense, a equipe do Fortaleza pegou o Maracanã e venceu por 1 a 0. Pelo Campeonato Gaúcho, clássico dos equilíbrios, Atlético Goianiense e Goiás acabaram empatando por 1 a 1. E tivemos também o Campeonato Paraibano nesse final de semana. E calma aí, porque vamos trazer toda a primeira rodada do Campeonato Paraibano que teve esse final de semana. Então, começando com Souza e Confiança, que se enfrentaram, clássico aí, que é a Recopa Paraibana, que é o campeão da primeira divisão com o campeão da segunda divisão, fazendo a abertura do Campeonato Paraibano. A equipe do Souza, campeão da primeira divisão, Confiança campeão da segunda divisão, se enfrentaram no Marizão. Diante o torcedor do Souza, pela primeira vez, teve chance de levantar o troféu e levantou, atropelou a equipe do Confiança e venceu por 3 a 0. Souza 3, Confiança 0. Lá no Amigão, na cidade de Campina Grande, entrou em campo Campinense Atlético de Cajazeiras, melhor para a equipe do Campinense, que venceu por 2 a 0. Campinense 2, Atlético de Cajazeiras 0. O Atlético que tentou buscar uma reação, mas não deu. A equipe de Campina Grande foi superior e sai com vitória. Agora o Atlético vai jogar em casa diante do seu torcedor na estreia num Perpetão. Mas calma aí, porque pela primeira rodada do Paraibano tivemos também na cidade de Natal, no Frasqueirão, Botafogo e Sport de Patos. Um pênalti aí, o pênalti mais relâmpago do que nunca. Aos 20 segundos de bola rolando, o Botafogo de pênalti faz 1 a 0. Depois cochila no jogo, deixa o Sport gostar da partida, buscar um empate, empatar a partida por 1 a 1. Botafogo 1, Sport de Patos também 1. No José Cavalcante, na cidade de Patos, o primeiro clássico do sertão, Nacional de Patos e Pombal. Melhor para a equipe do Nacional de Patos, que venceu por 3 a 0. Nacional de Patos 3, Pombal 0. Lá no Amigão, na cidade de Campina Grande, entrou em campo Serra Branca e 13. Jogo equilibrado no primeiro tempo, que estava empatando por 0 a 0. Mas no segundo tempo, a equipe 13ana, diante do seu torcedor, foi buscar vitória e buscar achar dois gols e vencer a partida por 2 a 0. Serra Branca 0, 13 2. Aí foi a rodada, a primeira rodada do Campeonato Paraibano, que aconteceu esse final de semana. E aí, gente, foi todos os resultados dos jogos que aconteceram neste final de semana. Acabamos de trazer para você, deixar você atento quem venceu, quem perdeu. Um final de semana aonde, ao meu ver, muitas equipes grandes perderam para equipes do interior, como o Flamengo, como o Fluminense, como a própria equipe também do Botafogo. O Santos empatou, o Clássico Majestoso também acabaram empatando. Então, final de semana aí bastante equilibrado, onde as equipes grandes acabam vacilando e perdendo para as equipes pequenas. Em teoria também estão se dedicando muito nos seus estaduais. Os estaduais é isso, algumas equipes poupam, pensam no calendário gigantesco que vai ter pela frente, e já as equipes que têm só o estadual vai com tudo, vai com garra, vai com tudo para cima, para quem sabe arrancar
uma classificação para as fases de mata-mata. Então agora foram os nossos resultados desse final de semana e agora vamos conferir os jogos do estadual que vai acontecer nesta semana. Durante a semana vai entrar em campo muitas equipes. Pelo Campeonato Paulistão, na terça-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, entra em campo o Novo Horizontino e Palmeiras na terça-feira. Aí, já na quarta-feira tem muito mais jogos, quarta recheada de muitos jogos, começando com o Campeonato Paulistão entre São Paulo e Portuguesa às 19h30 e 7h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Portuguesa. Também tem Mirassol e RB Bragantino às 20 horas. Pelo Campeonato Carioca, lá no Rio de Janeiro, vai entrar em campo Botafogo e Volta Redonda às 19 horas, às 7 horas da noite. Também pelo Campeonato Carioca no Rio de Janeiro tem clássico aí entre Flamengo e Vasco às 20h30, às 9h30 da noite na quarta-feira no Maracanã. Flamengo e Vasco faz o primeiro clássico aí do ano pelo Campeonato Carioca. Vamos para Minas Gerais, pelo Mineiro, também vamos ter clássico às 21h30, às 9h30 da noite na quarta-feira. América e Atlético Mineiro. América e Atlético faz um clássico pelo Campeonato Mineiro. Pelo Campeonato Gauchão, na quarta-feira entra em campo Internacional e Inter de Santa Maria às 19 horas, às 7 horas da noite. Também pelo Gauchão, Guarani e Grêmio se enfrentam às 21h30. Isso aí são jogos recheados, muitos jogos nesta quarta-feira. Vamos também ver aí pelo Campeonato Baiano, onde entra Vitória e Juazeirense às 19h15. E pelo Campeonato Pernambucano vamos ter Sport e Decisão às 7 horas da noite e um clássico entre Retrô e Santa Cruz às 9h30 da noite nessa quarta-feira. Já na quinta-feira, também pelos estaduais do Brasilzão, vamos ter pelo Campeonato Paulistão clássico entre Santos e Corinthians. Desta vez o Corinthians viaja para fazer o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Santos e Corinthians se enfrentam no clássico nesta quinta-feira às 19h30 e 7h30 da noite pelo Campeonato Paulistão. Santos e Corinthians. Pelo Paulistão também entra em campo o Botafogo e Primavera às 20 horas, Velo Clubes e Guarani às 9h30 da noite. Pelo Campeonato Carioca, lá no Rio de Janeiro, entra em campo Nova Iguaçu e Fluminense às 9h30 da noite. Pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Democrata às 6h30 da noite. No Gauchão, o Juventude e Caxias se enfrentam às 7 horas da noite. Pelo Campeonato Cearense, no Horizonte e Fortaleza se enfrentam às 8h30 da noite. Pelo Pernambucano, Jaguar e Náutico se enfrentam às 8 horas da noite. Pelo Campeonato Baiano, vamos ter Bahia de Feira e Porto às 7h15 da noite. E agora, vamos dar uma passada no Campeonato Paraibano. Como é que vai ser essa segunda rodada do Campeonato Paraibano? Da seguinte forma: a segunda rodada na Toca do Papão, na cidade de Sapé, entra em campo Confiança e Botafogo nesta quarta-feira às 15 horas, às 3 horas da tarde. Também nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 19h30, às 7h30 da noite, no estádio Perpétuo Corrêa Lima, na cidade de Cajazeiras, entra em campo Atlético de Cajazeiras e Sport de Patos. No Amigão, na cidade de Campina Grande, nesta quarta-feira às 9h30 da noite, entra em campo Serra Branca e Souza se enfrentando. Na quinta-feira, dia 22 de janeiro, quinta-feira às 19h30, às 7h30 da noite, no Amigão em Campina Grande, Campinense Nacional de Patos se enfrenta. Também na quinta-feira, na cidade de Pombal, no Peneirão, às 7h30 da noite, Pombal e 13 também se enfrentam aí. São 5 jogos dessa segunda rodada que acontece nesse meio de semana, quarta e quinta-feira. 3 jogos na quarta, 2 jogos na quinta, para fechar a segunda rodada do Campeonato Paraibano de 2026. E esse aí foi o nosso giro por todos os estaduais no Brasilzão, que tá tendo muito jogo. Então vai lá, segue e compartilha, que nos ajuda bastante. E se Deus quiser, até a próxima. Notícias do esporte. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.